Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Compreensão Clínica. Eu me chamo Jonathan Henrique e hoje nós vamos falar sobre gota, uma doença articular inflamatória causada pelo acúmulo de cristais de ácido úrico no tecido articular e periarticular. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para você ser notificado quando nós divulgarmos mais vídeos. Para você se inscrever no nosso canal, basta você clicar nesse botão embaixo do vídeo, perto da descrição, em inscrever-se. Logo após, você ativa esse sininho para receber todas as notificações. A origem da palavra gota, ela vem de um termo cunhado pelos antigos estudiosos, que acreditavam que haviam sido pingados gotas de determinado veneno nas articulações dos indivíduos que apresentavam esta patologia. A gota nada mais é do que uma artrite, também conhecida como artrite microcristalina, em função desse acúmulo, da deposição desses cristais nas articulações, no tecido articular e em volta dessa articulação. E esse acúmulo vai gerar a inflamação, que nada mais é do que a resposta do corpo contra algo estranho ou contra algo até mesmo endógeno, mas que esteja em alta concentração. No caso do ácido úrico, vai desencadear a proliferação de macrófagos e isso vai gerar um sinal positivo para a liberação de interleucinas, que são substâncias do sistema imune. Lembrando que, como toda inflamação, vai gerar inchaço, dor e vermelhidão. Quando nós falamos dos sintomas relacionados à gota, nós temos que ressaltar principalmente a dor nas articulações, principalmente na primeira articulação metatarsofalangiana, ou seja, no pé. Essa articulação, quando acometida, nós temos o que se chama de podagra, e ela acomete cerca de 90% dos pacientes com gota. Geralmente é uma das primeiras articulações a serem afetadas, mas outras articulações do corpo também podem ser afetadas, como as articulações das mãos, a articulação do joelho, a articulação do cotovelo, tudo isso em decorrência da inflamação. Lembrando que quando nós falamos de articulação, a articulação nada mais é do que uma região de encontro entre dois ossos. E essa região é protegida por um tecido fibroso. Em alguns casos existe um líquido, uma bolsa sinovial, para proteger essa articulação e impedir que haja atrito, porque muitas das vezes a articulação está relacionada com o movimento. E essa resposta inflamatória ao ácido úrico pode acometer o que chamamos de nódulos subcutâneos e podem acometer várias partes do corpo. Eles geralmente não dói, mas eles podem romper e de repente até infeccionar. Então esse é um dos sintomas que os pacientes relatam quando tem gota. E em alguns casos, principalmente nos estágios mais graves da gota, nós temos o acometimento renal, ou seja, o comprometimento renal é uma complicação em função do acúmulo desse ácido úrico, seja na forma de cristais nos rins, formando cálculos renais, ou seja, na eliminação de proteínas na urina, que vai comprometer e dificultar o trabalho da função renal, que é filtrar o nosso sangue, ou seja, proteger o nosso corpo daquilo que é tóxico ou daquilo que está em grande quantidade. Então ela pode levar a uma nefropatia, uma patologia do rim, aguda ou crônica, e contribuir para a formação de cálculos renais de ácido úrico. Então, o que leva a esse acúmulo de ácido úrico no sangue e uma maior propensão do indivíduo a desenvolver gota? Nós temos que entender que o ácido úrico ele é normalmente produzido pelo nosso corpo, mas se ele estiver em grande quantidade, ele deve ser eliminado. O problema é o acúmulo dele em determinadas partes do corpo. Então, um defeito nos rins, por exemplo, pode levar ao aumento dos níveis de ácido úrico, porque os rins eles têm a função de filtrar o sangue, ou seja, eliminar as toxinas, ou pelo menos aquilo que está em grande quantidade do corpo. Então, quando o indivíduo não tem uma boa função renal, ele não vai eliminar aquilo que é tóxico para o corpo dele. Mas a ingesta de alimentos, principalmente ricos em proteínas, como carnes, também pode levar à formação de ácido úrico, porque o ácido úrico ele é considerado uma excreta nitrogenada, ou seja, é como se ele fosse um derivado da proteína. Então alimentos ricos em proteínas, como carnes vermelhas, frutos do mar e outros alimentos industrializados, como alimentos embutidos e alimentos ricos em açúcar, devem ser evitados nos pacientes que têm gota. Uma outra causa seria, no caso, problemas metabólicos, geralmente de doenças, infecções, jejum ou até mesmo um esforço acentuado, vai interferir no metabolismo do ácido úrico. Ou seja, pode até interferir na eliminação ou na produção de mais ácido úrico, no caso de quem tem um problema metabólico. E existe uma grande relação entre os pacientes que possuem essa patologia, dentre aqueles que consumem bebida alcoólica, principalmente a cerveja, porque a cerveja ela tem uma base nitrogenada chamada guanosina, e a guanosina pode contribuir para formar mais ácido úrico. Então, pacientes com gota devem evitar o consumo de bebida alcoólica.
Falando agora sobre a epidemiologia da gota, ela não é considerada uma doença rara, posto que a cada 100 pessoas, uma desenvolverá a gota. Isto porque também muitas vezes ela está relacionada a comorbidades, ou seja, outras doenças, como diabetes, colesterol alto, hipertensão arterial e obesidade. E ela é predominante a partir da quinta década de vida, ou seja, a partir dos 50 anos. E ela é mais predominante entre os homens. A taxa de proporção entre os sexos é de 8 homens para cada uma mulher, ou seja, ela tem uma maior prevalência nos indivíduos do sexo masculino. Mas estima-se que a partir da sexta década de vida, essa prevalência tende a se equilibrar. E quanto ao tratamento do indivíduo que tem gota, vai depender do estágio, da doença. Então é aconselhável que o indivíduo procure um especialista, que é geralmente um reumatologista, e o médico vai receitar medicamentos, para evitar a formação de ácido úrico. E é claro que o indivíduo tem que ter uma restrição na dieta, evitar alimentos ricos em proteínas e tudo aquilo que pode favorecer a formação do urato. Além disso, evitar o consumo de bebida alcoólica, e o paciente tem que ter uma boa hidratação, ou seja, beber bastante água para evitar a formação de cálculos renais em função do acúmulo desse urato de sódio. Então era isso, pessoal. Antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês compartilhassem, divulgassem, para que essa informação chegue a mais pessoas. Fazendo isso, você estará fomentando a produção de mais conteúdo. E isso é muito importante. Até o próximo vídeo, pessoal.